Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, dando continuidade a nossas aulas sobre metalurgia do pó, nós vamos abordar hoje o tema de pós metálicos e misturas. Então, esses pós metálicos, principalmente os pós de ferro e de aço, são utilizados nos componentes sinterizados, né? E são produzidos atualmente em todas as partes do mundo. A gente tem dados que em 2007, esse consumo mundial ele alcançou 940 mil toneladas. Isso, um aumento de 100% em relação a 15 anos passados. Então, se a gente pensar que a gente tem de 2007 para cá 13 anos, né? Esse valor ele já deve ter crescido na mesma proporção. A gente tinha no histórico também da produção de pós que até a década de 70 só eram produzidos pós de baixa densidade, com densidades ali entre 5,5 e 7 gramas por centímetro cúbico. Em função disso, a gente tinha uma aplicação limitada, né? Pós que necessitavam de uma densidade maior, como não eram produzidos, a gente não conseguia produzir peças com esses pós. E de 1975 para cá, esses processos eles evoluíram, né? E se tornou então possível a produção de pós com alta densidade. Dentre os processos de fabricação dos pós de ferro e de aço, a gente tem os principais processos que representam cerca de 90% da aplicação atual, que são a redução direta do minério de ferro por carbono, né? Nós vamos ver que é muito semelhante ao que a gente já executava lá na siderurgia. A atomização de aço baixo carbono pela água, granulação de ferro fundido por água seguida de moagem e alguns outros que a gente vai abordar um pouquinho mais adiante. Então, primeiro, a redução direta de minério de ferro por carbono é o método mais antigo de produção comercial de pós de ferro, né? Ele foi desenvolvido na Suécia em 1937 como uma variação, então, do processo de redução do ferro que já era executado, né? E basicamente ele possuía o seguinte ciclo, né? Primeiro a gente tinha uma redução da mistura de finos de coque e calcário nesse tanque 1. Passava então por cilindros rotativos que iam misturar e reduzir as partículas desses componentes. Em um tanque 2 aqui a gente tinha, um silo 2 a gente tinha o nosso minério de ferro. Era alimentado num tanque também, tanque rotativo, que acabava reduzindo o tamanho dessas partículas de minério. Depois ambos eram secos, então passava por um processo de trituração para reduzir o tamanho de partícula, peneiramento para separar, então, por tamanho de partícula. A gente tinha uma separação magnética, que então o que não fosse ferro já ia ser eliminado do processo, né? Depois um enchimento dos tubos de cerâmica. Aí no passo 8 aqui a gente já tinha um processo de redução nesses túneis kilns, com uma temperatura de 1200 graus. Depois descarregava esse material, fazia uma moagem da fração gasosa, levava isso tudo para um silo de armazenamento. Depois executava mais um processo de moagem de separação magnética, de trituração e peneiramento, encaminhava isso para um novo forno, para redução no forno de esteira com temperaturas entre 800 e 900 graus. Fazia uma equalização nesse funil, nesse silo 16 aqui, né, para armazenar e equalizar esse material. E enviava então para o processo de embalagem automática, onde a gente tinha pacotes de minério de ferro, da mistura redutora ainda, e tudo isso então era acompanhado por uma sala de controle. Então, o processo, como eu comentei, ele é muito semelhante ao processo de redução feito nas siderurgias.
Ele utiliza finos de coque e calcário como um agente redutor e disulfurante, né? E o minério puro normalmente utilizado é a magnetita, Fe3O4. Então esse minério de ferro e a mistura redutora eles são secos separadamente, né, em 2 fornos rotativos. Essa mistura seca e levemente aglomerada vai ser moída, peneirada e no fim o minério seco e concentrado vai ser magneticamente separado. Ambos vão ser alimentados então nas retortas cerâmicas, né, em configurações específicas para o minério e a mistura redutora, e destinados então a um forno túnel, que a gente comentou ali que era o passo 8, com aquecimento de aproximadamente 1200 graus. Então, com o aumento da temperatura, o que ocorre? Como a gente já tinha visto, o coque ele começa a dar origem ao monóxido de carbono, que vai reduzir então a magnetita para o estado de ferro metálico. Vai gerar também no processo de óxido de carbono, que reage novamente com o coque e forma mais monóxido. Em consequência, mais ferro metálico. Esse processo então ele vai continuar até que toda a magnetita seja reduzida para ferro metálico. Em conjunto também ocorre a calcinação do calcário, né, que vai introduzir mais dióxido de carbono no processo, e a retenção pelo óxido de cálcio do enxofre, que é oriundo então do coque. Então esse calcário aí ele vai adicionar esse dióxido de carbono, que vai reagir com o coque e formar monóxido, e também vai se dissociar ali na forma de óxido de cálcio e vai capturar então esse enxofre que é desprendido do processo da queima do coque. Então, no final da redução, as retortas elas são resfriadas lentamente antes de deixar o forno e apresentam então tubos de ferro esponja com excesso de coque não reagido e excesso de cinzas. Então esse material de saída, esse ferro esponja, ele vai ser separado na estação de recarga e aí as retortas estão prontas então para retornar para o processo. Então os tubos de ferro esponja já isentos de coque e cinza são britados e moídos em várias etapas, até a gente ter um tamanho de partícula abaixo de 3 milímetros, e vão ser armazenados ainda depois em um silo intermediário. Vai se executar um processo de separação magnética desse ferro esponja. Depois vai ser enviado para moinhos e peneiras para acertar então a questão da granulometria dele, objetivando um tamanho de partícula abaixo de 150 micrômetros e com uma densidade aparente específica, que é o produto final, né? A gente vai determinar durante o processo o tamanho de partícula que deverá ser produzido e a densidade aparente específica que esse pó deve ter. Depois, por fim, esse produto é tratado sob hidrogênio para recozimento da estrutura e redução do conteúdo de carbono e oxigênio até níveis adequados então para a utilização desse pó. Um outro processo bastante utilizado também é o processo de atomização de ácido baixo carbono por água. Então o que acontece? Ele é muito semelhante agora ao processo que a gente viu lá dos fornos elétricos, né? A gente vai ter a sucata selecionada, o forno a arco, então até aí é tudo igual. Vamos gerar o aço líquido da mesma forma. Aí do aço líquido a gente vai passar por um processo de injeção e atomização. Vai ter uma etapa também de desaguamento, secagem, separação magnética, peneiramento, equalização e expedição. Então aqui a gente tem um vídeo que ilustra melhor esse processo. Na atomização, o metal fundido é vazado através de um orifício, formando um filete líquido que é agredido por jatos de ar, gás ou água.
Esses jatos provocam a pulverização do filete e seu imediato resfriamento. O pó recolhido é reduzido e peneirado, estando pronto para ser usado. O tamanho e a forma das partículas variam em função de vários parâmetros, entre os quais se destacam a espessura do filete, a pressão da água, ar ou gás, a geometria do conjunto de pulverização e o tipo de atomização. Então é um processo bem simples, né? Depois que o aço está líquido, a gente vai fazer esse aço, vai ser injetado em uma câmara onde tem pequenos orifícios. Ao passar por esses orifícios, eles já levam um choque ali de água ou algum tipo de gás. E essas partículas elas acabam resfriando na hora e já vão caindo bem dizer, no tamanho ideal, né? E aí a gente vai passar pelos processos de secagem e separação magnética, processo de acerto de granulometria, para depois ser expedido então esses pós. Então a matéria-prima desse processo é a sucata de aço, né? Então a gente faz uma seleção adequada da sucata de aço já para controlar a composição química desse pó depois. Ou ainda a gente pode utilizar o ferro gusa e o ferro esponja. E isso vai ser muito em função da aplicação do pó, né? Da composição química final do nosso pó. Então a sucata de aço ela vai ser fundida dentro de um forno elétrico a arco. Se necessário, a gente vai adicionar os elementos de liga que o pó deva conter. Então esse metal já refinado ele vai ser vazado em uma panela de transferência e segue para o sistema de atomização. No sistema de atomização, então ele é vazado da panela para um distribuidor e através de um filete para o encontro com os jatos de água a alta pressão. Quando em contato então com esse jato de água, esse metal líquido ele vai explodir em finas partículas que vão ser resfriadas e oxidadas superficialmente pela presença de ar e no vapor ali que está contido naquele momento do sistema. Esse pó já cai, né, misturado com água, vai formar uma lama que é composta de pó de ferro e água. Essa lama vai ser desaguada e seca. Vai ser feita a concentração magnética depois na sequência, o processo de peneiramento, homogeneização e transferência para o processo de recozimento sob hidrogênio. Da mesma forma como era lá no processo de redução direta. Um outro processo também muito utilizado é a granulação de ferro fundido por água seguido da moagem. Então, nesse caso aqui, a matéria-prima utilizada no processo é o ferro gusa de alta pureza, né, que a gente via lá que ele tinha um conteúdo de carbono cerca de 4 a 5%. Esse ferro gusa ele é obtido como subproduto da metalurgia do titânio. A gente não viu aqui, mas é um processo que pode gerar então esse ferro gusa de alta pureza. Esse metal fundido ele vai alimentar os distribuidores, onde a gente vai ter filetes de metal líquido que são granulados por jato de água sob alta pressão. E dentro do tanque de resfriamento, então, são oxidados pelo ar. Essa lama vai ser desaguada e seca, e aí o percentual de carbono vai ser reduzido de 3,5% para 3%. Esse ferro granulado ele vai ser ainda moído e homogeneizado e a gente vai executar ainda um processo de redução a 1000 graus sob a atmosfera controlada para evitar a reoxidação do pó. Então, no momento que ele é resfriado, ele também forma uma camada de óxido, né, pela presença do ar e da água naquele momento ali. Depois a gente executa esse processo aí de redução para a obtenção do pó metálico e evita também a reoxidação do pó. Nessa etapa final, a gente vai reduzir ainda mais esse teor de carbono e o oxigênio desse pó.
Um outro processo muito utilizado é o processo de atomização a gás. Então, ao invés da água, que a gente injetava jatos de água com alta pressão, a gente vai utilizar gás pressurizado, que vai ser normalmente o nitrogênio ou o argônio, que são dois gases inertes e não vão reagir então com esse ferro ou com esse aço que está sendo produzido. Então esse gás ele desintegra o filete de metal líquido através de um injetor ou um conjunto de injetores, formando então um spray de gotas que vão se solidificar na forma de pó. Uma ótima característica desse processo de atomização a gás é que ele gera pós tipicamente esféricos, com um excelente escoamento. Então, esse processo ele vai se aplicar especialmente a ligas de aços inoxidáveis, ligas para utilização em eletrônicos e ligas aeroespaciais. Isso é muito a geração de pós esféricos ela é muito interessante porque esses pós eles facilitam os processos posteriores. Então, os processos de produção, quanto melhor o melhor escoamento, melhor a escoabilidade do pó, melhor será o processo, né? A gente vai ter uma confiança maior, vai evitar entupimento de máquinas, travamento de processo. Então, é uma ótima alternativa, então, é esse processo de atomização a gás por produzir esses pós esféricos. Temos também o método eletrolítico. Então, nesse processo, a gente precisa de uma célula eletrolítica com a dissolução de um anodo de ferro e um eletrólito composto por uma solução de sulfato ferroso. Então, nessa célula eletrolítica vai ser aplicada uma voltagem e os íons vão ser transferidos do ânodo e precipitados no cátodo. Então, periodicamente vai se formar um depósito, né, no nosso cátodo e a gente vai lá, remove aquele depósito, lava, seca, moe na forma de pó, peneira, leva ele para o tratamento de recozimento, a fim de eliminar então o processo de encruamento que foi gerado durante a moagem. Nesse método eletrolítico, normalmente a gente vai ter pós em formato dendrítico ou formato esponjoso. É um processo que tem um custo um pouco mais elevado, então ele acaba não sendo muito utilizado, né? Temos o processo também por carbonila. Então, uma esponja reduzida de ferro ou sucata porosa de ferro é submetida a uma atmosfera de monóxido de carbono com elevada pressão. Essa atmosfera e essa esponja de ferro vão formar a pentacarbonila de ferro com um ponto de ebulição de 103 graus Celsius. Então, como o ponto de ebulição ele é muito baixo, esse composto aí ele é liquefeito por resfriamento abaixo da temperatura ambiente e é purificado por destilação fracionada. Então, junto com a decomposição do vapor, também é gerado um pó de ferro muito fino e esférico. Para a produção de pós mais puros, também pode ser feita uma redução em hidrogênio depois. Um outro processo também utilizado é o processo de redução de carepa. Então ele utiliza principalmente a carepa que é formada durante a laminação de aços, né? Então normalmente quando o aço vai passar pelo processo de laminação, principalmente a laminação a quente, ele gera uma certa carepa de óxidos. Então esse material ele vai ser concentrado magneticamente para eliminação de impurezas, vai ser processado em moinho de bolas e oxidado a 980 graus para transformar os óxidos presentes na forma de óxido de ferro e F3O4, todos em F2O3. Uma vez que a gente forma esse óxido de ferro, a gente vai executar o processo de redução por hidrogênio. Ok, a gente viu que tem uma infinidade de processos, tem ali cerca de 8, 9 processos que a gente comentou, que são os mais comuns.
Só que esses processos eles podem gerar partículas bem específicas. Então a gente comentou ali que o processo de atomização a gás ele nos fornece essas partículas mais esféricas. A gente pode ter partículas angulares também, granulares, cúbicas, em forma de gota, acicular, esponjosa ou porosa, de forma cilíndrica, irregulares, flocos poligonais em formas de fibras, ligamentais, dendríticas e nodulares. Então, esses processos podem gerar uma infinidade de partículas. Aqui a gente tem alguns exemplos. Ali a gente tem uma partículazinha mais esférica, outras mais nodulares, irregulares, tem algumas também. Então, em função do processo, a gente vai utilizar um processo ou outro em função do tipo de pó que a gente necessita. Então, se eu for executar lá um processo de uh, vamos ver, vamos dar um exemplo. De aspersão térmica, que é um processo que utiliza pós metálicos, eu vou tentar optar por obter pós mais esféricos. Eu vou comprar para o meu processo de aspersão térmica pós que sejam feitos de forma esférica, porque depois na hora de fazer a aspersão é mais fácil, a partícula tem uma melhor escoabilidade. Em processos de soldagem de plasma pó também tem-se um grande problema que é a limitação do formato de partícula. E normalmente as melhores partículas ou as partículas mais aceitas são as de formato esférico. Então aqui tem nessa tabelinha, em função dos processos, qual o tipo de geometria que a gente consegue. Então, processo de atomização a água, a gente tem uma geometria mais irregular, uma densidade dos pós mais de baixa média, tamanho de partículas de 5 a 400 micrômetros e tem um custo moderado. Atomização a gás, a gente já tem partículas mais esféricas ou algumas angulares. Densidade alta, tamanho de partícula de 10 a 300 micrômetros, porém tem um custo alto. A granulação, a água, partículas regulares, densidade baixa. Processo de redução do minério, a gente vai ter pós em formato de esponja, densidade baixa, e um tamanho variando entre 30 e 500 micrômetros, custo moderado. Redução de carepa também vai dar partículas do tipo esponja. Em processo eletrolítico vamos ter partículas irregulares ou dendríticas. E o processo de carbonila, a gente vai ter uma geometria de partícula esférica. E aqui são alguns desses exemplos. Então ali a gente tem uma liga carbeto tungstênio cobalto, que normalmente é uma liga utilizada para o processo de aspersão térmica. Aqui na A. Na B, carbeto tungstênio 10 cobalto 4 cromo, também uma liga utilizada para o processo de aspersão térmica. Na 3 a gente tem uma liga carbeto de cromo com níquel cromo, processo de aspersão térmica também. E aqui na 3, na C, perdão, na D, a gente tem uma liga de níquel, tungstênio, cromo, silício, ferro, por um processo de atomização. Então, todas essas são ligas utilizadas para o processo de aspersão térmica, só que tem características diferentes. Uma a gente tem um formatinho de esponja ali, outra a gente já tem um formato mais esférico, e por aí vai. Outro fator muito importante nos pós são as propriedades mecânicas deles. Então aqui a gente vai falar algumas propriedades que são importantes então para a gente ter um melhor entendimento desses pós. A primeira é o escoamento ou a escoabilidade. Então é uma propriedade mecânica dos pós, que vai influenciar diretamente na produtividade de equipamentos de compactação e consequentemente na produção final desses componentes sinterizados.
Então a gente vai ver nas próximas aulas que a gente vai executar um processo de compactação desses pós para a produção de peças por metalurgia do pó. E quanto melhor o escoamento, torna-se mais fácil, torna-se mais produtivo esse processo de compactação. Então, o escoamento ele normalmente é influenciado por três agentes: o tipo e a quantidade de lubrificante misturado aos pós metálicos, o formato externo da partícula e a distribuição dos pós envolvidos. Então, a gente tem um método, que normalmente é o mais comum para a gente medir esse escoamento, que vai ser a determinação do tempo necessário para esse pó escoar através de um funil padronizado com 50 gramas de pó metálico ou mistura. Então a gente tem um funil que ele vai ser padronizado pela norma ISSO 4490 ou a MPIF 03 ou ainda a STM B213, onde vai dar essas dimensões desse funil. A gente vai medir lá 50 gramas desse pó metálico, vai colocar ele a escoar e vai medir o tempo necessário para que escoe todo o pó. Uma outra propriedade bem interessante e importante é a propriedade de densidade aparente. Essa propriedade ela vai influenciar diretamente o preenchimento da cavidade da matriz com o pó, a fim de que se atinja então a densidade requerida para o componente apenas compactado. A densidade aparente então ela é medida pela massa de pó contida em um recipiente de volume conhecido, preenchido por pó metálico, que flui então livremente por gravidade através de um funil. E ali a gente tem também a norma que vai determinar então o processo de medição da densidade aparente. Compressibilidade. Então é uma propriedade que vai avaliar então a variação da densidade a verde do compactado sobre diferentes pressões de compactação. Então aqui a gente vai ter o nosso moldezinho, vai encher esse molde, vai pré-compactar ele e executar um processo de compactação. Então vai aplicar força nesses dois êmbolos aqui até compactar esse pó, vai extrair e vai medir então a densidade em função da pressão de compactação. Então a gente faz o cálculo da densidade do pó e relaciona com a pressão que a gente utilizou para compactar ele. Isso vai nos dar a compressibilidade desse pó. Outra questão importante, propriedade importante, é a pressão de extração. Por que ela é importante? Porque ela que vai nos dar a pressão necessária para a gente extrair esse pó da matriz, essa pecinha da matriz, sem que ocorra então a fragilização e a quebra dele. Então, não só para assegurar então a integridade da peça quando extraída da matriz, mas também para evitar o desgaste prematuro da ferramenta. Então, se a gente acabar utilizando pressões muito elevadas, além de prejudicar a extração da peça, a gente acaba também desgastando prematuramente o ferramental. Então, nesse ensaio, utiliza-se o mesmo ferramental para a determinação da compressibilidade, relacionando então a força de extração com a área lateral do corpo de prova. Resistência verde. Essa é uma propriedade muito interessante porque entre o momento onde a gente fez o processo de compactação até a etapa seguinte, que é a sinterização, a gente tem que manipular essa peça. E essa peça está num estado que a gente chama de estado verde, ou não sinterizado. Então a importância dessa propriedade é associada à possibilidade de evitar trincas durante essa manipulação, durante a ejeção da matriz e durante a manipulação dessa peça. Essa propriedade de resistência verde ela tem uma ligação direta com a geometria da partícula do pó. Partículas irregulares vão apresentar maior resistência verde, do que pós com partículas mais arredondadas.
Por que isso? Porque as partículas irregulares, se vocês voltarem lá na parte que a gente mostra elas têm ângulos diferentes, têm algumas reentrâncias, e quando tu acaba compactando elas acabam se intertravando, né? Elas começam a se compactar, vão determinado a ponta dela vai entrando numa parte de uma cavidade da outra, elas vão se compactando e vão ficando travadas. Já as partículas mais arredondadas é positivo pelo lado da escoabilidade, mas elas não têm uma grande ligação entre elas, né? Elas, como são redondinhas ali, elas são fáceis de escoar, mas da mesma forma elas são fáceis de acabar escoando também depois de compactadas. Então isso é um fator bem interessante que vai ser determinado pelo formato da partícula. Propriedades da resistência verde então vão aumentar com a densidade também do corpo compactado e também é influenciada pela quantidade e tipo de lubrificante adicionado na mistura. Então, o processo de resistência verde, a gente vai justamente medir ali a resistência que essa pecinha ali tem após sair do processo de compactação. Beleza, vimos a produção de pós, algumas propriedades importantes que esses pós devem ter. Agora a gente vai entrar na parte do processo de misturas. Então, o que são essas misturas? Então, consiste então na homogeneização das diversas matérias-primas que vão compor o material sinterizado. Essas matérias-primas podem ser então pós metálicos, elementos de liga e também os lubrificantes. Essa mistura ela tem que atender à composição química que foi especificada, além de se adequar às demais propriedades que a gente comentou agora há pouco. Então, se eu tenho que ter uma resistência a verde maior e vamos utilizar ali partículas esféricas, a gente vai adicionar ali algum tipo de lubrificante que vai dar essa união dessas partículas e melhorar a resistência a verde. Misturas de um só componente metálico e um lubrificante é o processo mais comum, é o exemplo mais comum. E também temos exemplos de sistemas com 3 ou 4 ou mais componentes. Então, ali um exemplo: ferro, cobre, carbono mais lubrificante. Durante a mistura, a gente tem que ter o cuidado porque pode ocorrer então a segregação de elementos e essa segregação vai influenciar nas propriedades do sinterizado. E aqui a gente tem algumas razões que podem gerar esse processo de segregação. A primeira ali é a diferença de escoabilidade causada pelas próprias propriedades dos pós. Então vamos pegar esse último exemplo aqui: ferro, cobre, carbono. Temos 3 pós diferentes. Se a gente adicionar eles como pós básicos, né, vamos ter 3 pós diferentes. E esses pós podem ter então diferença de escoabilidade entre eles, o que vai acabar então uns com escoabilidade mais fácil vão se localizar mais ao fundo e os outros mais para cima, e vai gerar esse processo de segregação. O que pode gerar também é o gradiente de velocidade causados pela mistura, manuseio, transporte ou movimentação desses materiais. Na mistura a gente tem algumas propriedades variáveis que vão afetar então o escoamento e gerar então essa segregação. Uma é a forma, tamanho e distribuição de partícula, né? Rugosidade superficial dessas partículas, dureza superficial, densidade de partícula, densidade do material, tamanho do lote, proporção dos componentes. Fenômenos eletrostáticos podem acabar gerando esse processo de segregação, e ainda condições que podem vir da movimentação desse material. Então são diversos fatores que podem acabar gerando a segregação. A gente tem ainda a diferença de densidades entre componentes de mistura desses pós a ser processado. É um dos principais problemas da segregação, né? Pós mais pesados para o fundo, mais leves acima.
Então, materiais de baixa densidade tendem a flutuar e se situar no topo da mistura, enquanto que o de alta densidade tendem a afundar e ficar lá embaixo, no misturador. A situação se agrava se as partículas de maior densidade são grosseiras e as de menor densidade são mais finas. Se um material mais denso for mais grosseiro, os efeitos das diferenças de densidade e tamanho de partículas podem acabar se compensando. Então a gente pode ter esses fenômenos, né, no processo de mistura. Então ali no primeiro caso a gente tem uma mistura heterogênea, né, praticamente pouca mistura entre as partículas claras e escuras. No centro a gente tem uma mistura com segregação, então as partículas escuras elas até conseguiram se distribuir melhor, porém não tão bem dispersas. E no terceiro caso, aí sim a gente tem uma mistura homogênea. Então essas misturas elas consistem na adição dos pós metálicos, dos elementos de liga e dos lubrificantes. Os pós a gente já comentou que a gente pode ter pós de ferro elementar, pós de aços pré-ligados e pós de aços pré-difundidos. Então a gente vai adicionar os elementos de liga. Como exemplo, a gente tem ali o carbono, a gente adiciona ele na forma de grafite, ele reage com ferro na sinterização, formando os carbonetos, e esses carbonetos vão ser os responsáveis por conferir uma melhor resistência e maior dureza às peças. Caso a gente tenha que adicionar cobre, esse cobre aumenta a dureza e a resistência da peça também, porém em menor quantidade do que o carbono. Sua presença tem elevada influência no comportamento dimensional da peça, que a gente já comentou, ele acaba prejudicando o comportamento dimensional. Em teores mais elevados, vai ter a expansão da peça sinterizada. Então é uma questão que a gente tem que ter um certo cuidado. Níquel também melhora a dureza das peças, né? Melhora a resistência à fadiga. Tem influência também no comportamento dimensional das peças, porém no sentido contrário do cobre, como a gente já viu também. Essa peça ela apresenta uma contração então no processo de sinterização ou redução ou reduz então a expansão que é causada pelo cobre. Ainda como elemento de liga a gente tem o molibdênio. Ele aumenta a temperabilidade das peças e mesmo pré-ligado tem a vantagem de não prejudicar o processo de compressão, então não prejudica a compressibilidade do pó. Tem um custo elevado, indica então apenas para peças que vão ser tratadas termicamente. Temos ainda o fósforo, que melhora a resistência à fadiga e a ductilidade da peça, por permitir então a sinterização com uma velocidade mais elevada de difusão do ferro. Causa uma perda dimensional durante o processo de sinterização pelo processo de contração. Sulfeto de manganês é um aditivo que a gente vai colocar quando a gente quiser melhorar a usinabilidade desse material. Além dos pós, então a gente adiciona lubrificantes a essas misturas. Então, esses lubrificantes têm a função de reduzir o atrito entre os componentes da ferramenta e a mistura, e entre as próprias partículas de pó de ferro durante a compactação. Então, o emprego desses lubrificantes ele é essencial, né? É sempre necessário nas misturas, porém ele afeta a compressibilidade e deve ser usado então na porcentagem realmente necessária. Os principais lubrificantes são o estearato de zinco, como característica dele, ele tem um ponto de fusão de 120 graus, tem um teor de cinzas após combustão de 14,5%, um teor bem alto. Como vantagem, então, ele aumenta a densidade aparente, possui boa compressibilidade, possibilita boa extração no compactado, tem boas características de escoabilidade da mistura e tem um custo baixo. Como desvantagem,
Eles podem causar manchas na superfície da peça e deixam então significativa quantidade de cinzas, de resíduos no interior do forno. E como possível restrição, então peças que não podem ter a presença de zinco não vão poder usar esse lubrificante. Temos também como lubrificante as ceras amídicas. Elas já têm um ponto de fusão um pouquinho maior, de 145 graus Celsius, só que o teor de cinzas delas já é bem mais baixo, em torno de 3%. Como vantagem, ela tem uma lubrificação superior à do estearato de zinco. Pode-se usar menor quantidade na mistura, apresenta uma melhor resistência verde na peça. Sua remoção é mais limpa, não deixa manchas na peça. Como desvantagens, quando comparado ao estearato, vai reduzir a compressibilidade e o escoamento da mistura quando usados na mesma proporção. E o custo por quilo é mais elevado também. Como um terceiro lubrificante, a gente tem ainda o estearato de lítio. O ponto de fusão é o mais alto dos três, 210 graus Celsius. Teor de cinzas de 5,5. Vantagens: boa compressibilidade, bom desempenho em termos de lubrificação. Atua ainda como redutor de óxidos presentes na superfície dos pós ligados. É um lubrificante que é mais indicado então para mistura de ligas de cobre e inox. Como desvantagem, possíveis restrições por causa da presença do lítio, alto custo em relação aos outros dois e pode reduzir ainda a difusão do carbono. Então, lubrificantes são esses três. Os equipamentos. Então, a gente tem diversos tipos de equipamento, alguns que atingem elevado grau de mistura em função da distribuição de partículas e também de forma rápida, né? Esses equipamentos a gente pode classificar eles em função da força aplicada à mistura. Então a gente vai ver o grupo A são equipamentos que usam a gravidade, o grupo B equipamentos que usam forças mecânicas e o grupo C equipamentos que usam forças de escoamento. Então no grupo A a gente vai ter basicamente os cilindros rotativos, duplo cone, cubo rotativo, dupla concha e misturadores em Y, né? Então vão usar somente a força gravitacional. São muito utilizados na indústria da metalurgia do pó para peças estruturais e buchas autolubrificantes. Grupo B, aqueles onde agem as forças mecânicas, tem uma capacidade de mistura mais elevada, então vão ser usados para processar componentes que normalmente não se misturam muito facilmente. São misturadores com corpo estacionário ou móveis e que possuem elementos internos de mistura rotativos. E esses elementos podem ter aí um formato de espiral ou então um formato de pás, planas ou curvas. No grupo C, que são aqueles que usam as forças de escoamento, não? São especialmente adequados para pós extremamente finos, tais como poeiras ou cargas granulares finas. Porém, na metalurgia do pó tradicional eles não têm muito espaço. Normalmente a gente utiliza pós um pouco mais grosseiros. Eles vão ser utilizados então nos processos MM, que é os processos de injeção de metais. Podemos ainda classificar eles por mecanismo de mistura. A gente pode ter misturadores que aplicam os mecanismos de difusão, convecção ou de cisalhamento. Mistura por difusão, ela ocorre então pela movimentação individual das partículas dentro de um lote de pó. Então a gente vai ter um plano inclinado, né? Vai ter uma cama de pó nesse plano inclinado que vai levar ao escoamento pela superfície. Com a rotação contínua do tambor,
a gente vai estar sempre fornecendo pó novo, digamos assim, a esse plano inclinado que vai gerar então a mistura de partículas. É como se a gente pegasse um pote, né? Colocasse ali pós ali dentro e fosse girando esse pote. Então, o mecanismo de mistura vai dar por essa difusão. As partículas elas vão para o topo do monte e vão acabar rolando monte abaixo. Processo por convecção. Então, nesse processo ocorre a transferência de grupos adjacentes de partículas de uma posição para outra. A gente vai ter um parafuso ou hélice que corta um pequeno grupo de partículas da superfície inferior e transporta elas para outro local da batelada. Temos ainda equipamentos do tipo Nauta, duplo cone, misturadores em V e em menor extensão, então, um misturador do tipo Ledig. E aqui a gente tem uma tabela que mostra de forma bem interativa os diferentes tipos de misturadores. Então tem misturadores ali do tipo duplo cone, onde o mecanismo vai ser por difusão. A mistura de pós muito diferentes, ela não vai ser tão boa. Mistura axial também não. Descarga do misturador já é uma descarga boa. Segregação na descarga já pode ser um pouco ruim. Possui uma boa limpeza. Tempo de mistura de 10 a 30 minutos. Misturadores em V. Mecanismo é um mecanismo de difusão. Também não é muito adequado para mistura de pós diferentes. Tem uma mistura axial ruim. A descarga boa, segregação ruim, também limpeza boa e tempo também de 10 a 30 minutos. E ali a gente tem os outros misturadores, o tipo Nauta e o tipo Ledig, é processo de convecção. São bons para misturar pós muito diferentes, tem boas misturas axiais, boa descarga, boa capacidade de evitar esse processo de segregação, né? A limpeza do Nauta e do Ledig é uma limpeza ruim. Tipo Nauta de 30 a 60 minutos e o tipo Ledig tempos inferiores a 5 minutos. Aqui mais uns misturadores, então ali a gente tem o primeiro que é digamos que é mais comum, né, que a gente tem mais familiaridade, que é o misturador cilíndrico rotativo. Ali no B a gente tem um cubo rotativo, no C o duplo cone e no D então o misturador em V. Quais os procedimentos que a gente executa então para essas misturas? Então normalmente a gente vai definir o tempo mínimo de processamento para que essa mistura tenha os resultados que a gente espera. Por outro lado, também é bom ter um controle do tempo máximo, especialmente quando as velocidades são mais elevadas, para evitar mudanças no comportamento de partículas. Então, se a gente tiver uma velocidade muito elevada, a gente pode mudar o comportamento dessa partícula, seja o formato dela, seja o tamanho dela. Então, é importante a gente ter uma noção desse tempo máximo também. O volume de pó no misturador vai definir a eficiência do misturador. À medida que o misturador ele vai sendo preenchido com pó, o movimento relativo do pó vai sendo inibido. A gente vai travando, né, esse movimento do pó. Outro fator importante também é a velocidade de rotação. Ela tem um grande efeito sobre a eficiência da mistura. Rotações menores vão prolongar o tempo necessário para obter uma mistura adequada. E a queda livre do pó dentro do misturador vai causar a sedimentação preferencial e trituração por impacto. Então, velocidades menores, esse pó ele vai cair, né, dentro do misturador de forma mais abrupta e pode gerar trituração dessas partículas. Rotações mais rápidas vão impor uma força centrífuga ao pó, que pode interferir também no escoamento. E para a gente ter uma mistura otimizada é quando a gente tem as forças centrífugas pequenas,
mas não pequenas que a turbulência não ocorra. A velocidade de rotação ideal balanceia tanto essas forças centrífugas e gravitacionais. A gente tem uma pequena fórmula que, de forma mais empírica, vai definir essas rotações do misturador, né? Então ela vai estimar a velocidade ideal de um misturador cilíndrico, onde o n vai ser o número de rotações por minuto do misturador. A gente vai ter uma constante ali que é o 32, sobre então a raiz do diâmetro do cilindro do misturador em metros. Com isso, então, a gente consegue estimar a velocidade ideal do misturador. Bom, pessoal, dessa parte de misturas é isso que a gente tem por hoje. Na próxima aula, se eu não me engano, a gente entra no processo de compactação. Então, obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima aula.